Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 15 e 16 do livro Renascer da Esperança. Mas antes, peço que você deixe seu apoio ao canal, pois isso significa muito para mim. Então, se você gosta do meu trabalho, deixe seu like, um comentário, se possível compartilhe os áudios e se inscreva no canal. São pequenos atos que não custam nada para você e para mim é muito importante, ok? Então vamos para um breve resumo dos capítulos anteriores. Nos capítulos passados, Jairo vê Ricardo, marido de Emily, Francisco, um médico, e um policial descendo a encosta e deduz que eles estão à procura de Emily. Emily fica apavorada, desesperada, só em pensar que ela poderá voltar para o manicômio. Mas Lucrécia a acalma, dizendo que vai ficar tudo bem, e pede que ela se esconda no buraco onde lhe jogam um resto de peixes para fazer adubo. Quando os três chegam à casa, perguntam por Emily, e Lucrécia conta que ela já foi embora. Eles não acreditam e vasculham toda a casa e toda a redondeza, inclusive o buraco de peixe, cujo odor é muito forte, e o policial deduz que é impossível alguém se esconder ali. Assim que os três partem, Jairo e Lucrécia retiram Emily de lá, já passando mal com o mau cheiro. Agora que você relembrou os capítulos anteriores, vamos para o capítulo 15. Naquela noite, após refazer-se do susto, Lucrécia conversa com Emily. Penso que doravante precisaremos ser mais cautelosos. A jovem perguntou irreverente. Está com medo, Lucrécia? A amorosa mulher sorriu e disse com suavidade e ternura. Não é medo, e sim preocupação, inteligência. Sabemos que daqui em diante estarão de olho em nós, e no mínimo temos de redobrar os cuidados. E precisaremos achar a melhor maneira de esconder você. Vamos ter que encontrar depressa uma saída para protegê-la. Emily ficou quieta. Lucrécia virou-se do labor no fogão e falou. Embora ainda esteja triste e magoada, você me parece ligeiramente mais exposta. É verdade. Sinto-me um pouco mais calma, em especial depois do que você me disse a respeito de Ricardo. Talvez ele não tenha tanta culpa em tudo o que aconteceu. Gostaria que me contasse mais sobre o que houve, mas somente quando se sentir preparada. Dessa vez, Emily apenas sorriu. Lucrécia terminou de fazer o jantar e quando Jairo chegou, sentaram-se os três à pequena mesa. Lucrécia, então, informou Emily de que sairia naquela noite. Desde que chegou, doente e fraca, estive afastada de algumas tarefas importantes para mim. Agora que está melhor, posso voltar às minhas responsabilidades. Que tipo de tarefas? Interessou-se Emily. Tarefas espirituais. Diante do espanto e do visível desconforto da moça, Lucrécia imediatamente procurou esclarecê-la. Jairo e eu fazemos parte de um grupo que estuda assuntos ligados à espiritualidade e não tem nada a ver com qualquer prática estranha ou mística. O que estudam? Estudamos muitas questões transcendentais e, mais especialmente, os ensinos de Jesus. Como Emily se mantivesse calada e de cabeça baixa, concentrada em seu prato, Lucrécia, após breve pausa, acrescentou. Todas as semanas nos reunimos nesse pequeno grupo e temos aprendido muito. Emily continuou pensativa. Jairo, então, mudou o tema da conversa, anunciando que precisava ir a Barcelona em breve. Meu plano seria ir amanhã, Lucrécia. Entretanto, não me agrada em nada largar as duas aqui sozinha. Receio que apareçam outra vez atrás de Emily e as peguem desprevenidas. Estou matutando em algum modo de mantê-la a salvo, disse a mulher. Pense também em algum modo de nos proteger. Lucrécia, meditativa, nada respondeu. Terminou de jantar e fazia menção de se levantar quando Emily perguntou. O que exatamente estudam, Lucrécia? É algum tipo de sociedade científica?
Não compreendo. Estudam também os ensinos de Jesus? Com que intenção? Lucrécia dirigiu significativo olhar para Jairo e então esclareceu. Estudamos fenômenos espirituais, Emily. Você tem razão quanto a ser uma espécie de sociedade científica, porque de alguma forma também é isso, mas não só. Estudamos as relações do mundo espiritual com o mundo material, entende? Não entendo. Estudamos manifestações espirituais, mas não apenas para satisfazer nossa curiosidade. O que são essas manifestações? São espíritos que conversam conosco. Fazendo o sinal da cruz, Emily reagiu. Deus me livre de tais práticas. E você vem dizer que não é magia? Não há nada de sobrenatural ou de fantástico nisso. O que acontece é que questões ainda desconhecidas para nós agora estão sendo reveladas. Lucrécia, como pode afirmar que não há nada de sobrenatural, de místico em se falar com os mortos? Além de tudo, é um sacrilégio. Há alguém de quem você goste muito, a quem tenha sido muito ligada e que tenha partido deste mundo para a pátria espiritual? Como assim? Que tenha morrido? Emily tornou-se subitamente séria. De seus olhos brotaram lágrimas que se avolumaram e lhe desceram pela face. Ela respondeu: Minha avó, Heloise, morreu quando eu era adolescente. Foi ao lado dela que passei os melhores momentos de minha vida. Era a pessoa mais doce e terna que já conheci. Um anjo. Sinto muita falta dela. E se eu lhe disser que talvez seja possível entrar em contato com sua avó? Isso é inadmissível. Os mortos devem descansar em paz. Não devemos e nem podemos perturbar-lhes o descanso sagrado. Não, jamais participaria desse tipo de práticas. Emily silenciou como a se lembrar de algo. Lucrécia e Jairo respeitaram-lhe o silêncio e concluíram seus afazeres. Lucrécia aprontou-se e saiu, não sem antes recomendar ao marido que mantivesse a porta trancada e tomasse conta de Emily. Jairo acompanhou a esposa até certa distância, e Emily ficou a contemplá-los da janela, até a figura de Lucrécia se perder na praia. Não obstante sentir repulsa por aquele tema, diversas perguntas assaltavam-lhe a mente. E se, admitindo-se apenas como hipótese, fosse mesmo possível falar com minha avó? E se ela pudesse falar comigo? O que será que estudam nesse grupo? Como acontecem esses contatos? Essas e outras indagações a rondavam. Entretanto, buscava com vigor afastá-las e não se envolver naquele assunto. A jovem recordou o quanto lutara toda a sua vida para ser considerada normal aos olhos de todos. Apesar das estranhas experiências que tinha e se compreender o que se passava em muitas ocasiões, tentava ignorar os fatos e agir como as pessoas normais. Guardava mágoa e ressentimento dos pais, que a recriminavam e se envergonhavam dela, procurando escondê-la da família e dos amigos. Emily se sentou perto do fogão, que ainda tinha brasas acesas, tentando se aquecer. Ajeitou-se na cadeira e continuou pensando. Quanto já rezei, quantas ave-marias, quantos Padre Nossos, quantas penitências já me impus e a que me submeti para tentar conter essas perturbações inexplicáveis que às vezes tenho, em que perco completamente o controle sobre mim mesma. Suas reflexões duraram um longo tempo, até que o frio se intensificou e as brasas por fim se apagaram. Jairo, ao voltar, recolhera-se. Ela se levantou lentamente e foi para o quarto, disposta a dormir. Antes, porém, assegurando-se de que Jairo estava mesmo deitado, procurou pelo pequeno livro que Lucrécia sempre trazia consigo quando retornava da caminhada matinal. Era um exemplar do Novo Testamento. Abriu e folheou o volume, percebendo que havia trechos grifados. Enquanto virava as páginas, um papel dobrado caiu de dentro do livro. Emily abriu com cuidado a folha já amarelada
e viu que era uma carta endereçada a Lucrécia. Num impulso, leu o texto, que lhe agradecia pelos esforços em seguir os ensinamentos do Evangelho e mencionava uma importante missão que ela devia realizar. Falava também que seus filhos estavam sendo bem cuidados, que não se preocupasse com eles. Percebeu que nessa altura o texto estava manchado e só com muito esforço conseguia ler, como se alguém tivesse dissipado a tinta com água. Emily dobrou a mensagem e a recolocou no lugar. Pensou em Cíntia, sentindo a saudade inundar-lhe o coração. Ela não tinha nenhuma certeza de que sua filha estava sendo bem cuidada. Foi devagar para o quarto e ajeitou-se sob as cobertas, procurando proteger-se do vento frio que entrava pelas frestas. Observava as diversas fendas no teto e na parede, lembrando-se de tudo o que já havia possuído. Recordou seu quarto luxuoso na mansão em que vivera com Ricardo. Saudade, tristeza e mágoa misturavam-se em suas lembranças. Por mais que se virasse na cama, não conseguia dormir. Perguntava-se por que tinha sido vítima daquele complô para destruí-la. Rememorou, outra vez, tudo por que havia passado, sentindo dor e ressentimento intraduzíveis invadirem-lhe a alma. Só depois que Lucrécia regressou, silenciosa, foi que ela pôde finalmente adormecer. Capítulo 16. Na manhã seguinte, Emily despertou aflita, angustiada. Assim que a viu, Lucrécia percebeu que não estava bem. Desde o café permaneceu calada, até que, pelo meio-dia, Lucrécia lhe perguntou: "O que a aflige tanto, Emily? Ontem estava melhor, mas hoje vejo que pesadas energias a envolvem." Embora notasse o carinho e a preocupação daquela mulher, Emily falou asperamente, como que dominada por uma força desconhecida. "Ora, por que não se cala? Que pretende, afinal?" Lucrécia percebeu o tom de voz alterado da jovem e cautelosamente questionou: "E por que se irrita tanto com meu interesse?" Emily começou a sentir estranho sono se apossar dela, e aos poucos tudo sumiu à sua volta. Já passara por aquilo várias vezes e lutava para manter o controle. Todavia, não tinha poder para impedir nada. Respondeu ainda mais exasperada: "Olha, velha, sabe muito bem do que estou falando. O que pretende, opondo-se a nós? Já avisamos que não queremos intromissão, que ela tem de pagar pelo que fez. Já avisamos para se afastar dela. Só que você insiste, não é? Continua teimando em ajudá-la. Está atrapalhando nossos planos." Lucrécia, compreendendo claramente a situação, olhou com maior ternura para Emily, que se transfigurara. Tinha os olhos arregalados e o rosto contorcido, rangendo os dentes com muita força. Com suavidade na voz e profunda compaixão por aquelas entidades espirituais perturbadas, ela respondeu: "Não percebe que me preocupo não somente com ela, mas igualmente com vocês? Sei que estão sofrendo e gostaria de poder auxiliá-los. Permitam que ela me acompanhe aos estudos e venham conosco." "Nem pense nisso. Essa mulher de aparência delicada que está diante de seus olhos esconde um monstro de maldade sem limites. Não pense que ela nos engana, pois sabemos muito bem quem realmente é. Meus amigos, não nos chame de amigos, porque não somos seus amigos. Meus irmãos, todos nós somos doentes, necessitados de amor, compreensão e perdão. Cometemos erros que muitas vezes não percebemos, iludidos que somos pelo orgulho e pela vaidade. Entretanto, todos temos a responsabilidade de recomeçar, de reconstruir. Assim como o sol nasce a cada manhã, trazendo um novo dia, cheio de oportunidades, também a vida se renova, trazendo outras chances para consertarmos nossos erros, repararmos nossas falhas. Chega, já basta. Nem ela nem você se livrarão de nós facilmente. Portanto, vamos dando o último aviso. Ou desiste e a manda embora, ou vamos transformar sua vida em um suplício." Em face das ameaças terríveis que recebia,
Lucrécia abaixou a cabeça e se pôs a orar, pedindo proteção a Deus, além de ajuda para Emily e para aqueles espíritos que a perseguiam. Quando ergueu a cabeça, depois da sentida prece, Emily a olhava assustada. A cor lhe sumira do rosto. Balbuciou então. O que? O que aconteceu? Lucrécia notou a mudança na expressão da jovem e soube que ela não tinha noção do que sucedera. Você falou algumas coisas estranhas. O que foi que eu disse? A bondosa Lucrécia, mesmo sob a emoção do ocorrido, procurava manter a calma e reiterou. Algumas coisas estranhas, só isso. Contudo, vendo a expressão amedrontada que persistia na jovem, fitou-a e perguntou. É a primeira vez que sente isso? Emily explodiu entre lágrimas. Não, isso se repete comigo desde que me conheço por gente. É horrível. Perco o controle do que está havendo. É como se de um lugar muito distante ouvisse o que se passa em volta de mim. E não consigo dizer nada. Fico como que em sonho. Não sei o que é, nem por que acontece, mas já atrapalhou muito minha vida. Lucrécia se levantou e aconchegou Emily carinhosamente nos braços. A moça continuava em pranto angustiado. Meus pais me mandaram para um convento. Tão logo completei 11 anos. Não queriam conviver comigo, por vergonha de ter uma filha doente. Era como diziam, que eu era doente. Foram anos de tormento. Minha mãe, a cada visita, queria me convencer a me tornar freira. A Madre Superiora uma vez a chamou e disse que eu não poderia, que claramente não tinha nenhuma vocação. Ao voltar para casa, o suplício aumentou. Eu completara 18 anos e meus pais me mantinham presa, sem poder sair nem me divertir, por recearem o que os outros diriam se eu tivesse outra crise. Lucrécia permanecia abraçada à jovem, que prosseguiu compulsivamente. Tento me livrar desse fardo que me pesa na existência, mas nem sequer sei do que se trata. Não me creio doente, pois me sinto bem e normal. Só quando essas coisas acontecem, quando perco totalmente domínio sobre mim mesma, é que fico apavorada. Nessas ocasiões fico fora de mim e dizem que me torno agressiva e perigosa. Meu Deus, o que se passa comigo, Lucrécia? Estou tão cansada. Sem responder, Lucrécia abraçou-a mais forte e ela continuou. Quando encontrei Ricardo, achei que finalmente seria feliz. Foi uma paixão incontrolável e recíproca. Pelo menos é o que acredito. E nos casamos em 6 meses depois de nos conhecermos. Meus pais ficaram aliviados. Mal podiam crer que um homem de família tão rica e poderosa se interessasse por mim, àquele ponto. 2 meses depois do casamento, fiquei grávida, e minha alegria parecia não ter fim. Tudo era maravilhoso. Todavia, quando Cíntia tinha 5 anos, o problema reapareceu. No início era esporádico, e quase sempre estávamos apenas eu e Ricardo. Apesar de ter ficado assustado, ele não contou nada a ninguém. À medida que Cíntia crescia, o problema ia se acentuando e se tornava mais frequente. Até que um dia tive uma crise terrível na frente de toda a família. Disseram que tentei agredir minha própria filha. Àquela altura, contava quase 10 anos. Quando voltei, todos se mostravam apavorados e me tratavam como doente mental. Ricardo estava lívido e seu semblante era reprovador. Minha filha chorava com medo. Não gosto nem de lembrar. Daquele dia em diante, minha vida transformou-se novamente. A mãe de Ricardo, que me recebera bem, mas com reservas, tornou-se áspera e indiferente. Ricardo exigiu que eu fizesse um tratamento com um médico amigo da família. Eu sentia que era a minha única alternativa, já que todos estavam se afastando de mim. Ricardo evitava sair comigo e passou a não me levar mais a festas e outras reuniões em que estivessem pessoas conhecidas ou da família. Lucrécia, em silêncio, ouvia o desabafo que transbordava daquele coração desesperado. De quando em quando,
Emily enxugava as lágrimas que desciam e seguia quase indiferente, como se a outra nem estivesse ali. O pior ainda estava por acontecer. Todo ano, eles fazem uma grande festa que reúne muitas autoridades, inclusive eclesiásticas. Emily fechou os olhos, como se procurasse focalizar na mente todos os pormenores daquele dia, e narrou. Eu despertei mais angustiada do que me era habitual. As consultas com o Dr. Francisco não estavam ajudando, pois sentia desconforto junto dele. O médico, por sua vez, garantia a Ricardo que eu precisava continuar com as sessões e também me receitara medicamentos. A princípio parecia interessado em meu problema e de fato desejoso de auxiliar. Até aquele dia eu não sabia ao certo o que se passava. Ele chegou e foi conduzido a um quarto de hóspedes. Meu marido percebeu que eu não estava bem e pediu que conversasse com Francisco ali mesmo, na casa. Eu relutava, porém Ricardo insistiu e acabei indo até o quarto onde o médico se instalara. Ele me recebeu atencioso e pediu que contasse o que sentia. Enquanto ouvia a minha resposta, aproximou-se da poltrona em que me sentara. Ajoelhou-se aos meus pés e tomou-me as mãos delicadamente entre as suas. Em seguida, disse que eu deveria deixar Ricardo, que era infeliz no casamento e que isso estava me tornando uma pessoa doente. Quando me levantei, assustada, segurou-me fortemente pelos ombros e afirmou que, apesar de não admitir, eu estava tão atraída por ele como ele por mim. Assegurou que se eu não assumisse meus sentimentos, entregando-me a ele, não poderia experimentar alívio para meu sofrimento. Nem sei como desvencilhei-me horrorizada. Saí batendo a porta e corri para o meu quarto, trancando-me lá por algumas horas. Chorava ainda, sem saber o que fazer, quando meu marido bateu e me chamou. Disse que seu primo Fernando e Dom Antônio queriam conversar comigo. Eles entraram e puseram-se a rezar à minha volta. Depois, o bispo sentou-se perto de mim e começou a falar. Foi aí que senti tudo sumir e novamente os ouvi à distância. Lutei como nunca. Sabia que se aquilo se repetisse estaria perdida. Seria meu fim. No entanto, não pude evitar. Quando retornei, estava deitada na cama e sozinha. A porta fora trancada e passei 2 dias presa no quarto. Foi humilhante. Emily se calou, mas continuou chorando sentida. Lucrécia a enlaçava com carinho cada vez maior. A jovem então ergueu os olhos e indagou. Você não teme que eu seja violenta e também a ataque? Não tem medo dessa doença? Ou de sei lá que coisa é que se apossa de mim e sobre a qual não tenho o menor controle? Lucrécia, procurando encontrar as palavras certas para não assustá-la mais, respondeu. Não, Emily, não tenho medo. Conheço outros casos como o seu. Você não é a única a ter esse tipo de, digamos, problema. Emily enxugou as lágrimas e perguntou. Quer dizer que sabe o que ocorre comigo? Conheço inúmeros casos igual ao seu. E o que é isso que me arrebata de repente e me tira o controle de meus atos? Por que ajo dessa forma? Responda-me. Ajude-me, por favor. Se souber o que é, por favor, me ajude. A jovem ansiava por uma resposta, mas Lucrécia lhe disse. Emily, querida, sabe que tenho por você um carinho de mãe, não sabe? Já percebeu o quanto tenho tentado ajudar. Emily moveu a cabeça afirmativamente e ela prosseguiu. Então, peço que confie em mim. Quero apenas e tão somente o seu bem, e disso já dei provas. Agora precisa confiar em mim. Nem tudo é tão simples de ser esclarecido. Portanto, não vou conseguir explicar exatamente o que se passa com você de uma hora para outra. Vai levar algum tempo. Pelo menos me diga, estou doente? Isso tudo que sinto é uma doença mental ou alguma coisa ruim toma conta de mim? Nenhuma coisa nem outra. Você não está doente. Não da forma como todos dizem.
O fato é que somos todos doentes da alma, Emily, desesperadamente necessitados de Deus e do seu amor, de Jesus e de seus ensinamentos, para curar-nos dessas chagas que estão dentro de nós. Como Emily a olhasse demonstrando não entender em absoluto do que ela falava e qual a relação de uma coisa com a outra, Lucrécia aduziu. Emily, você vai compreender tudo isso. Tenha calma. Se Deus a encaminhou até nós, tenha paciência e fé que tudo se esclarecerá. Emily segurou Lucrécia pelo braço e começou a sacudi-la freneticamente, pedindo: Mas você não me responde. Precisa me responder. Se souber o que tenho, não me negue socorro. Prove que gosta de mim de verdade. Diga o que é que acontece comigo. Lucrécia orava mentalmente, buscando apoio, e então disse: Você tem problemas espirituais, Emily, e pode resolvê-los se realmente quiser. Emily soltou-a e perguntou: Como? Problemas espirituais? Estou possuída por alguma coisa ruim? É isso? É o que os padres diziam. É o que as freiras diziam. E eu rezo, peço, sem nenhum resultado. Calma, Emily. Existem conhecimentos novos que elucidam fatos como esses, que ocorrem com você, e que até agora não tinham explicação. Já presenciei a solução de casos como o seu através de tratamento espiritual sério e bem conduzido. Do que está falando? Que conhecimentos são esses? É o tal grupo que fala com os mortos? Não quero saber dessas coisas. E se eu disser que pode melhorar se me acompanhar a essas reuniões? Que vai encontrar ajuda? Emily gritou indignada e rebelde. Já disse que não vou me envolver com essas bruxarias. Prefiro morrer. Você é uma bruxa, uma louca, que acha que fala com mortos. E sem dar a outra tempo para responder, saiu correndo em direção à praia. Lucrécia ia atrás, mas de súbito pensou que talvez fosse melhor ela ficar um pouco sozinha, e permaneceu observando a jovem pela pequena varanda da cozinha. Emily correu pela praia até quase sumir da sua visão, e então sentou-se na areia. Depois de longo tempo, se levantou e veio voltando lentamente. Lucrécia subiu a encosta para ter certeza de que sua casa não estava sendo vigiada e retornou aos afazeres domésticos, entretendo-se com eles até o sol se pôr. Já era noite quando Emily chegou da praia, trazendo os olhos ainda vermelhos pelo choro demorado. Pouco falou durante o jantar, e logo que terminou, procurou o refúgio da cama improvisada. Quando Lucrécia lhe desejou bom sono, preparando-se para dormir, Emily perguntou hesitante: Acredita mesmo que podem me ajudar nesse tal grupo de estudos? Não tenho dúvida. Vou considerar a possibilidade de acompanhá-la para conhecer. Caso eu concorde em ir, se não conseguirem me ajudar e explicar claramente o que acontece comigo, nunca mais volto. Lucrécia, que parecia cansada, sorriu e disse: Tenho certeza de que será o primeiro passo de um novo caminho. Continua no capítulo 17. Até lá!